Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. No capítulo 4 de Mateus, ele começa, após a tentação, o seu ministério. E no versículo 17, ele conclama as pessoas a segui-lo, porque ele estava trazendo um novo reino para a face da terra. Amém. E ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Compreensão que nós temos que ter do Evangelho de Jesus, que o Evangelho não é apenas uma promessa para o futuro. O Evangelho é uma promessa para este tempo. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino chegou, o rei chegou. E ele agora começa a chamar pessoas para segui-lo. Ele chama os seus primeiros discípulos e ele diz: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Porque a cultura daquela época era quase que totalmente voltada para a pescaria. Aqueles homens, o mundo deles era só o mar. O mundo deles era um barquinho. Cheiravam peixes, mas Jesus foi buscá-los por ser as pessoas mais simples da sociedade, porque se ele fosse buscar as pessoas intelectuais, talvez ele tivesse dificuldade para implementar o ministério dele. Então ele buscou as pessoas mais simples, porque os mais simples têm a mente mais aberta para receber o novo. E aqueles homens pescadores, Jesus disse a eles: vinde, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Jesus diz que uma grande multidão da Galileia começou a segui-lo. E ele então se refugiou para esse lugar. Eu creio que esse lugar se reveste de um significado muito grande, porque aqui está o maior sermão pregado por Deus. Glória Amém, a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Este sermão do monte, Monte das Oliveiras, onde nós estamos, onde nós podemos nos assentar. Naquela época, diferentemente dos pastores, hoje os mestres não ensinavam em pé, mas eles ensinavam assentados, como nós estamos aqui. E diz que Jesus se assentou em uma pedra como esta. Ele não precisava de um texto escrito, porque ele era a palavra da vida. E ele começa a abrir a boca e a ensinar e a dizer, como está no capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus não está falando aqui a uma classe específica de pessoas, mas ele tinha à sua volta vários tipos de pessoas. Pessoas pobres, pessoas sofridas, pessoas que estavam sendo injustiçadas. Então ele dirige, ele faz quase que um transportar da lei para a graça. E no Sermão do Monte, Jesus, ele mostra que a lei estava sendo cumprida nele, que os seus ensinamentos não eram, na verdade, um repúdio à lei, mas um cumprimento da lei.
E ele fala para aquelas pessoas desvalidas, eram pobres, eram necessitados, eram carentes que estavam seguindo. Então ele dirige a todas essas classes de pessoas e aborda este tema das bem-aventuranças, dizendo não que eles seriam apenas felizes, como diz algumas traduções, porque a felicidade ela é temporária. Mas ele diz, vocês serão bem-sucedidos. Aleluia! Vocês serão bem-sucedidos. Vocês podem estar passando fome, vocês serão bem-sucedidos. Vocês podem estar sendo injustiçados, vocês serão bem-sucedidos. Vocês podem estar sendo perseguidos, vocês serão bem-sucedidos. Mas também, se vocês forem mansos, misericordiosos, limpos de coração, vocês serão bem-sucedidos. O reino de Jesus veio trazer para nós aqui, hoje, tudo aquilo que Deus sempre almejou para nós, quando Ele formou os céus e a terra e colocou o ser humano no jardim do Éden. O pecado nos distanciou da graça, e agora vem Jesus como segundo Adão, e Ele chama as pessoas para a intimidade com Deus, e Ele diz, se vocês me seguirem, vocês serão bem-aventurados, vocês serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que ser bem-sucedido é só ter prosperidade material, só ter coisas nesta vida. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, escrevendo aos Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava usando essas mesmas expressões de Jesus. Quando Paulo disse isto, ele estava preso na prisão de Filipos. Ele estava algemado, ele estava seminu, ele estava passando necessidade, frio, e ali naquela prisão, ele escreve à igreja de Filipos e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava se lembrando das palavras de Jesus. Quando Jesus disse aqui nesse monte, vocês poderão todas as coisas. Vocês serão bem-sucedidos. Glória a Se Deus. vocês acreditarem nessas palavras, se vocês me seguirem, vocês serão inclusive perseguidos. Mas vocês devem se alegrar, porque grande será o vosso galardão. Bem-aventurados os que sofrem por meu nome, grande é o seu galardão.